O repórter MT recebe aqui em seu estúdio o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, José Rodrigues Rocha Júnior, e falar para a gente aí sobre como andam as ações nessa secretaria e vamos polemizar ou pelo menos abordar o que é mais polêmico atualmente, que são as casas populares aí, que tem sido, cujos contratos têm sido revistos, muita gente tem ficado de fora por descumprir aquilo que determina a regra. Secretário, bem-vindo aqui conosco ao Repórter MT. A gente tem satisfação de recebê-lo aqui, especialmente para trazer ao nosso internauta que está nos assistindo as informações, não é, pertinentes à sua secretaria. E eu gostaria que o senhor já falasse sobre essas casas populares aí, do Minha Casa Minha Vida. Pessoas fizeram inscrição, pessoas foram sorteadas, só que tem aí muita gente irregular nesse contexto todo. O que há de mais novo aí? Eu sei que tem 66 pessoas aí que já foram excluídas por estarem irregulares. Não só essas 66, mas as demais. A que se deve tanta irregularidade? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, a oportunidade de estar falando sobre as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Este ano, o prefeito Mauro Mendes fez um decreto e alterou a competência da entrega das casas do programa Minha Casa Minha Vida, que saíram da Secretaria de Habitação e foram repassadas para a Secretaria de Assistência Social. Apenas o processo de seleção dessas famílias. Então, convênio com o governo federal, com o Ministério das Cidades, as licitações, o acompanhamento das obras, tudo isso continua lá na Secretaria de Habitação. Nós ficamos só com a seleção das famílias. O prefeito fez uma minuta de decreto, convidou o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Caixa Econômica Federal e as secretarias envolvidas para que a gente discutisse esses critérios que iriam compor o decreto para a escolha das famílias. Publicou o decreto em agosto e nós abrimos um processo de inscrição de agosto até setembro para 1.264 unidades habitacionais nos residenciais Nico Baracate 1, 2 e 3, todos no bairro Osmar Cabral. Bom, terminado o prazo de 30 dias para as inscrições, nós designamos por portaria uma data de sorteio que foi realizado pela Loteria Federal em novembro, e que as pessoas concorreram com o número de protocolo gerado naquele momento que elas fizeram as inscrições. Então, no momento que ela fazia a inscrição, ela já sabia qual era o número que ela ia concorrer. Designamos dia 14 de novembro para ser a data referência do concurso da Loteria Federal e colocamos os números sorteados no sistema e o sistema gerou as listas com os protocolos mais próximos daqueles critérios que as pessoas se inscreveram. Famílias com idosos, famílias com mulheres chefes de família, com pessoas com deficiência, com pessoas com doença crônica, em área de risco, enfim, esses eram os critérios de prioridade com relação a, naquele momento de inscrição, que eles concorreram somente entre eles. Então, os idosos concorreram só entre os idosos e assim sucessivamente. Bom, passado esse processo, nós publicamos a lista com o nome de todos os sorteados, exatamente para que a sociedade pudesse saber, pudesse contribuir conosco fazendo as denúncias e que nós tivéssemos oportunidade de apurar. Então nós invertemos a lógica. Nós não deixamos para divulgar o nome das pessoas depois do processo findo. Já antecipou. E aí já não tinha mais o que ser feito. Nós publicamos no início do processo, exatamente para que a gente recebesse as denúncias. E funcionou, nós recebemos. Funcionou essa participação popular aí, né? Funcionou. Nós recebemos mais de 300 denúncias e nós estamos apurando todas elas. Nós temos 12 assistentes sociais que estão indo em todas as residências, fazendo a averiguação das informações, as denúncias que foram procedidas e gerando os relatórios. Então, além disso, a Prefeitura já tinha tomado providência e solicitado vários bancos de dados oficiais a consulta sobre as pessoas que foram sorteadas. Então nós fizemos consulta à folha de pagamento da Prefeitura e do Governo do Estado, e aí nós retiramos os servidores públicos que têm renda superior a R$ 1.600. Nós retiramos pessoas que residem em outros domicílios. Nós retiramos desse processo uma família que foi sorteada e não cumpriu o requisito porque tinha renda superior a R$ 1.600, já havia imóvel financiado na Caixa Econômica em nome dessa família. Nós estabelecemos um prazo até o dia 2 de dezembro para que as famílias todas que foram sorteadas levassem a documentação em uma das 14 unidades de CRAS de Cuiabá ou no na nossa unidade que é responsável pelo programa. Muita gente não levou. 34% das pessoas sorteadas não levaram a documentação, porque a gente já tinha iniciado o processo de exclusão e nós acreditamos que eles devem ter desistido porque sabiam que não iam passar nas outras etapas. Nós ainda não terminamos, estamos divulgando agora a lista dos que possuem imóvel no nome.
O programa é para pessoas que não têm imóvel no nome, que têm renda inferior a R$ 1.600, Que realmente precisa. que é morador de Cuiabá há mais de 5 anos, que está na área de risco, enfim, que vive em situação de vulnerabilidade. As pessoas que têm imóvel no nome, e alguns desses têm mais de um imóvel no nome. O imóvel está no nome dessas pessoas, com cadastro de IPTU ativo na Prefeitura de Cuiabá, ou seja, foi lançado o boleto do IPTU para o cara esse ano. E ele foi lá e foi concorrer no processo. Quer dizer, de maneira desleal com os outros que não possuem residência e estão à procura de realizar o seu sonho, né, de vida. Então nós já estamos hoje com 75 unidades habitacionais, a mais do que pessoas que continuam participando do processo. Então, nessas atividades todas, nessas 5 notificações que nós fizemos já de exclusão de pessoas sem perfil ou que não cumpriram os requisitos do programa, hoje nós já temos mais casos do que gente participando do processo. Temos casos sobrando, então. O que leva à necessidade de um novo sorteio, que é o que nós faremos em janeiro do ano que vem. Nós ainda não terminamos. Ainda estamos recebendo várias informações. Significa dizer que essas novas informações, esse cruzamento de dados aí, esse pessoal que está na rua, esses assistentes sociais aí, podem trazer informações que elevem essa sobra, vamos dizer assim. Com certeza. Mais pessoas a serem excluídas. Com certeza. Várias dessas situações de denúncia que estão sendo apuradas, elas procedem. Então, certamente, assim que a gente terminar esse processo, no dia 20 de dezembro, nós vamos ter novas exclusões de pessoas sem perfil que tentaram participar do processo de maneira indevida e que serão excluídas. Então, para que a gente tenha o número total de unidades habitacionais disponíveis para a realização de um novo sorteio, a gente precisa terminar esse processo de apuração. Nessa primeira dezena de dezembro, são quantos excluídos já? Nós já temos mais de 700 excluídos desse processo. Quer dizer, isso eu acho que e podem ser mais. Vai aumentar, né? E o prazo para recurso, aquele que se achar injustiçado, vamos dizer assim, por exemplo, acabou de ser anunciado aí nessa nova novo peneiramento aí, 66 pessoas. Se alguém se sentir injustiçado e tal, o que ela deve fazer? O prazo continua sendo de 10 dias, e como que funciona isso aí, a questão do critério, entrar de fato ali, quem que vai analisar isso aí? Olha, em respeito ao direito constitucional do contraditório da ampla defesa, nós, depois da decisão administrativa, estamos oportunizando a todos os que estão sendo excluídos do cadastro o prazo de 10 dias para que eles façam recurso administrativo. O recurso deve ser protocolado na unidade que é responsável pelo cadastro único, que fica no bairro Dom Aquino, na Avenida Dom Aquino. E aí ele tem que entrar com a justificativa do porquê que aconteceu aquela situação com ele, anexar documentos que comprovem que aquilo não procede, que não é verdadeiro, ou que a renda não é aquela, que o imóvel não é dele. Quem matou na cueca que não tem como. Porque você falou a questão do IPTU, por exemplo, aí foi emitido o nome dele, como que não... Ele vai ter que explicar essa situação, e justificar muito bem justificado. Nós estamos compondo uma comissão com membros da Secretaria e com auxílio da Procuradoria, da Secretaria de Habitação para nos auxiliar na análise, para que a gente tome a melhor decisão administrativa com relação a essas situações de exceção e dar sequência ao processo a partir de janeiro do ano que vem. Pois é, tem essa varredura que está sendo feita pela própria Prefeitura, mas tem também a questão automática, eletrônica do governo federal. Por exemplo, aquele que tem problema com o CPF, com o imposto de renda, esse automaticamente também não tem nem choro. Depois que nós terminamos o nosso processo de fazer essas análises todas de informações, nós encaminhamos um dossiê à Caixa Econômica Federal. Ela, de posse desses documentos, faz o cruzamento com os bancos de dados federais, Receita Federal, CAGED do Ministério do Trabalho, enfim, ela vai verificar se essa pessoa não tem, faz a conferência no CADMUT, que é o cadastro de mutuários, ou seja, as pessoas que já têm imóvel financiado por banco oficial, e depois ela fazer essa análise é que são gerados os contratos para que os interessados assinem e aí sim tenham direito a ter a posse da sua residência, né? Então, são várias etapas, inclusive após a assinatura do contrato com a Caixa Econômica, e nós vamos monitorar isso. As pessoas que conseguirem assinar o contrato têm prazo de 30 dias para ocuparem os imóveis. Se não ocupar o imóvel nesse período, vai perder a casa e nós vamos chamar o cadastro reserva. Tem informação, secretário, que para Cuiabá, para o município de Cuiabá, do governo federal, estão previstas aí 3.000 casas, ou coisas mais ou menos assim. Esse ano, 1.264... significa dizer que nós temos aí cerca de, o quê? Nós temos bastante casas para o ano que vem ainda. Qual que é o universo aí de casas populares, no caso? Isso, a Secretaria de Habitação é quem continua com o processo de convênio com o governo federal e acompanhando os processos de licitações e obras. Nós já temos conveniado com o governo federal 3.600 unidades. Essas são as primeiras 1.200.
as outras já estão conveniadas, algumas já foi feito processo licitatório, iniciadas as obras, outras estão um pouco mais atrasadas, mas a Prefeitura tem ainda essa estimativa de unidades a serem entregues e que passarão certamente por todo esse processo da mesma forma que nós iniciamos esse, porque daqui para frente quem faz a seleção das famílias é a Secretaria de Assistência Social. Olha, é de impressionar esse critério que a Prefeitura adotou aí, essa forma de se levantar realmente quem precisa da casa, que são as pessoas de baixa renda. Vou encerrar esse bloco aqui, eu queria que o senhor dissesse os números novamente para a gente, para quem está assistindo. Eu sei, o que eu decorei aqui, são 75 casas sobrando hoje, que deverão ser alvo de um novo sorteio. Mas, passa para a gente de novo os números aí, de 1.264 casas. Nós estamos fazendo a seleção de 1.264 famílias que irão ocupar os residenciais Nico Baracate 1, 2 e 3. Nós fizemos um sorteio de 50% a mais de pessoas Cadastro de reserva. para compor um cadastro de reserva. E várias etapas estão estabelecidas até a gente concluir esse processo. Durante essas etapas, quem não tem perfil, quem não cumpre as suas obrigações, está sendo excluído do processo. Nós estamos fazendo tudo isso e dando publicidade. Todas as notificações estão no site da Prefeitura de Cuiabá, estão sendo publicadas no Diário Oficial do Tribunal de Contas. Então está tudo com muita transparência e dizendo o porquê que a pessoa foi excluída, né? Estabelecendo prazo para que elas possam recorrer. E aí, durante esse processo, nós temos mais de 700 pessoas que já foram excluídas pela falta de cumprimento dos critérios do programa e nós ainda não terminamos. Pode ser que daqui até o dia 20 de dezembro nós tenhamos um número maior de unidades habitacionais ainda para fazer um novo sorteio no ano que vem.